Bom dia, amados irmãos. Hoje é o Santo Sábado do Senhor. E eu quero falar um pouco só a respeito da Páscoa, né? Nós vemos que o ser humano, a humanidade, o homem perdeu a noção do que verdadeiramente representa a Páscoa. Que a Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelho, não é colomba, nada disso. A Páscoa é algo muito mais profundo, querida, muito mais profundo. E nós precisamos retornar ao início de tudo para nós entendermos o que verdadeiramente representou a saída do povo do Egito. Eu vou ler aqui 2 versículos no livro de Êxodo, não vou ler todo o contexto, para não ficar longo, mas vou ler 2 versículos, quando Deus ordena a Moisés a celebração da Páscoa ali no Egito. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes tendo o sangue, transpassarei por cima delas. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amados irmãos, quando Deus deu a promessa para Abraão a respeito de Israel, o Senhor Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Ele estava ali na terra de Canaã, porém o povo não podia se multiplicar ali. O povo teria que ir por um estado, como se fosse realmente onde ele não tivesse para onde fugir. E ali eles procriar, crescer e formar uma grande nação. Que só eles se esparramariam ali em Canaã. E foi o que Deus fez, leva esse povo para o Egito. E ali esse povo se fortaleceu. Primeiro ele vem com a fome, com a seca, fome. E no meio dessa fome leva esse povo para o Egito. E ali ele se fortaleceu, cresceu, se tornou muito forte, mais forte do que o povo da própria terra. Em grande multidão. Até então que se levantou um faraó que não conhecia a história de Israel, nem soube da história de José. E Deus endurece, o próprio Deus endurece o coração de faraó para perseguir o povo, porque o povo estava acomodado. Sabiam que aquilo não era o lugar dele, tinha uma promessa, mas para eles estavam cômodos, ali estava bem, tinha seu alimento, os peixes, os legumes, as carnes, enfim. Estavam bem nutridos. A verdade é essa. Só um parêntese aqui. Toma cuidado, queridos. Toma muito cuidado. Tu que muitas vezes está numa situação muito cômoda na sua vida. As coisas estão tudo bem. Não, Deus tem abençoado, não, está tudo bem, está tudo não sei o quê. Tu vai aos poucos, se moldando ao mundo. Foi o que aconteceu com Israel. Eles estavam tão bem que se moldaram os costumes do Egito. Os deuses do Egito passaram a ser os deuses de Israel. E não foi para isso que Deus os enviou ali. Então Deus tinha que provocar uma situação para que eles quisessem sair daquela situação. Aí, para o lugar onde eles tinham sido determinados. Então nós vemos que Deus, o processo de Deus para libertar muitas vezes uma pessoa do cativeiro. Aí Deus manda todas as pragas do Egito, as 10 pragas, são 10 deuses, 10 deuses pagãos que o Egito, eles adoravam. E ali Israel também pegou esse costume, se adaptou a esse costume do Egito. E tanto é que quando ali o sangue
que Jesus, o primogênito, ia morrer todos os primogênitos, para que houvesse a libertação do povo. Aquele sangue do cordeiro, na verdade, já era uma prática do povo que estava ali no Egito, de Israel, que tinha se acostumado com essa prática do Egito. Foi a última praga, o último Deus que o próprio Deus exterminou. E aquele momento, aquele cordeiro, que quando foi sacrificado ali, já tipificava a morte de Jesus, e aquele sangue já tipificava o sangue do Cordeiro Santo. Nós vemos que hoje não está diferente, queridos. A igreja se adaptou aos moldes do mundo. A igreja não vai para o mundo, mas trouxe o mundo para dentro da igreja, se adaptou aos moldes do mundo que como fez no Egito. É por isso que nós vemos que está acontecendo na nossa nação. Que o povo se desviou em toda a terra, o povo se desviou daquilo que é santo, sagrado, e se prostrando dentro de ídolos vãos, surdos, mudos. É o que tem acontecido hoje, o que aconteceu lá com Israel no Egito, está acontecendo com a própria igreja hoje, que é o Israel de Deus, separado de Deus. E Deus provoca uma situação para ver se o povo acorda, se a igreja acorda. Aí vem o tempo para a celebração da Páscoa, que na verdade ali quando Jesus celebra ceia, não foi a Santa Ceia, foi a Páscoa. Ele mesmo, quando ele toma o vinho na mão, o mosto, era vinho, não era suco de uva. Ele disse, esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. É o mesmo sangue que foi aspergido nos umbrais das casas ali no Egito, dos hebreus. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Tomou o pão e falou, esse é o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou esse pão. Ou seja, eu sou esse cordeiro. E ali, na mesa ali da ceia, tinha o cordeiro, tinha a erva amarga, tinha o pão e tinha o vinho. A celebração, mesma forma que foi celebrada lá no Egito. É isso que Jesus se tornou pão, se tornou o cordeiro, se tornou o sangue para nos libertar. Aí então a passagem, veja bem, esse Deus, na grandeza do seu poder, imagine uma coisa. Deus olhando para a terra imunda, a terra estava imunda no pecado, na idolatria, perdida, completamente imunda. Aquele que ele separou para ser seu, para ser santo, Israel, se contaminou com as obras do povo da terra. Se perdeu, foi destruídas as tribos, foram espalhadas as tribos. Aí o próprio Senhor desce pela sua glória para vir nessa imundície que era a terra, para se tornar um de nós exceto no pecado, para nos resgatar, se tornar um cordeiro, para derramar o teu sangue, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É a obra de Jesus, querido. Então, o momento da Páscoa é um momento de comunhão, momento de comunhão com a igreja, momento de comunhão com a família, momento de estar em comunhão, queridos. Portanto, se tu tem alguma coisa contra alguém, algum rancor, alguma mágoa, ressentimento, entre em contato com essa pessoa, liga para ela ou vai na casa dela, se reconcilia. É tempo de reconciliação. Essa é a verdadeira Páscoa, tempo de reconciliação. Por isso que lá no Israel, lá no Egito, o Senhor fala, se um cordeiro foi muito para uma família, se a família é pequena, então une duas famílias e o cordeiro é exatamente isso, a reconciliação, a unidade do corpo de Cristo. Precisa parar com esse negócio de um querer ser melhor que o outro, porque um tem isso, outro, um fala em língua, outro não fala em língua, isso aqui. Para com isso. Não foi para isso que Deus instituiu a igreja. Deus instituiu a igreja para destruir as obras malignas do inferno. Não para trazer o inferno dentro da igreja.
E hoje se tornou o inferno dentro da igreja, se tornou o inferno dentro da família. É preciso resgatar resgatar essa essência de Deus e de Cristo Jesus. Então, parar com esse negócio de fazer festinha que não tem nada a ver. Faz aquele churrascão, mas daí a pouco começa a beber e fica brigando um com o outro, acaba vira tudo em briga, em discórdia de novo. É o momento, querido, de meditar na palavra, o momento de reconciliar com a família. Senta com a família, almoça, mas não deixa a Bíblia do lado. Leia a palavra, medita na palavra, medita esse momento sagrado, momento santo. É esse o nosso compromisso, queridos, com a palavra de Deus. É esse o nosso compromisso de sermos verdadeiramente o corpo de Cristo na terra. Fazemos a diferença. Então, quero deixar essa palavra para ti. Não é o dia da Santa Ceia, é o último dia do mês, mas eu vou fazer a ceia da Páscoa aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Aqui, nós estamos aqui em Limeira, na rua 555, Parque Novo Mundo. Vai ser uma alegria te receber aqui. Se tu tem o meu contato, quer me mandar uma mensagem, eu te mando o localizador. Tu é meu convidado, tá? Venha, tá com tua família. Nós vamos fazer exatamente como Jesus fez ali com os discípulos. Vai ter o cordeiro, a erva amarga, o pão asmo e vai ter o vinho. Tá? Não vai ser o suco, não, vai ser o vinho. Eu comprei um vinho sem álcool, tá certo? Eu queria fazer um mosto. Um mosto é um processo muito lento para fazer. Mas uma outra oportunidade eu faço o mosto. Amém, querido? Eu quero aguardar vocês. E medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Vai lá no livro de Êxodo, depois vai lá no Novo Testamento, quando Jesus celebra a Santa Ceia ali. Tu vai ver a grandeza do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.